Hoje eu vou falar dela, da mãe geladeira. Este é um conceito que foi levado à frente, desenvolvido por esse cara aqui, Bruno Bettelheim, principalmente nesse livro, Empty Fortress, A Fortaleza Vazia. Tá? Esse é um livro que mais causou estrago na história do autismo no mundo, provavelmente o livro mais lido da história sobre autismo. Tem tradução para tudo quanto é lugar, inclusive no Brasil. No Brasil, assim que eu cheguei, eu quis comprar esse, porque é uma versão original, né? Pois bem, qual que é a ideia central que esse autor defende? Que as mães das crianças autistas, na verdade, desde a gravidez, elas odeiam essas crianças. Elas querem que essas crianças não existam, né? E para se defender de todo esse horror, de toda essa hostilidade, todo esse terror, essas crianças se viram para dentro de si mesmas. E isto que é o autismo, né? A comparação que ele faz é com os campos de concentração nazistas. Nesses espaços, diz ele, o olhar perdido desses prisioneiros é o mesmo que ele vê nas crianças autistas. Ele, o Bruno Bettelheim, tinha sido um preso, né, de um campo de concentração. Esse olhar perdido, essa relação psicológica muito danosa que ele viu nos campos de concentração, ou que ele disse que viu lá, era por conta do ódio, do terror dos soldados nazistas para com essas pessoas. E era o mesmo que as mães de autistas faziam com os seus filhos, segundo ele. Mas para ser mais exato, ele dizia que essas mães eram mais cruéis do que os soldados nazistas. Era muito pior. Por quê? Porque ela estava fazendo isso com uma criança que não tinha passado pela fase de desenvolvimento, diferente desses grupos presos nos campos de concentração. E mais do que isso, esses presos, eles tinham alguma esperança de serem libertados e voltarem para suas casas. Mas no caso das crianças autistas, isso acontecia dentro da sua própria casa, daí que as mães eram ainda mais cruéis do que os soldados nazistas. E esta era a argumentação dele. E mais, ele tem um capítulo só sobre tratamento. Qual era o tratamento? Se é isso, qual era o tratamento? Separar os filhos das suas mães. Isso foi feito em inúmeros casos aqui nos Estados Unidos. Em outros casos, eles davam tratamento para a mãe, mas não é tratamento psicológico para ela ficar bem, é tratamento para ela se curar deste ódio, de tudo isso, o que obviamente não era verdade, portanto, não era um tratamento de verdade, não era para apoiar essa mãe. Mas grande parte foi retirado da mãe. Ele mesmo, Bruno Bettelheim, tinha lá um lugar chamado Escola Ortogênica, que parte dessas crianças que eram retiradas das suas mães iam para lá. Inclusive, muito depois, ele se suicidou. E pode ter várias, né, pode ser multifatorial, mas um dos motivos é porque foi revelado que essas casas eram espaços de abusos terríveis contra essas crianças. Abuso verbal, inclusive físicos. Elas apanhavam nesse lugar, que é essa escola que ele criou. Se eu disser para vocês que essa ideia não morreu, e vou dizer mais, essa ideia não morreu e tem gente que defende uma versão atualizada dela.